Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa primeira aula da área do conhecimento de língua portuguesa. Vamos começar hoje os nossos estudos desta área para que você possa se preparar e estar craque nesta área do conhecimento para gabaritar as questões de língua portuguesa. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o primeiro tema, que é comunicação e linguagem. Eu vou apresentar aqui um slide para vocês e nós vamos conversar um pouquinho sobre o que seria, então, comunicação e o que seria linguagem. Pessoal, então, falar sobre comunicação e falar sobre linguagem é o ponto inicial e principal da língua portuguesa. Quando a gente fala de língua, né, falar sobre comunicação e linguagem é essencial, né? Por quê, minha gente? Porque a gente usa a comunicação o tempo inteiro para falar uns com os outros, para escrever, para expressar nossos sentimentos, para tudo a gente usa a comunicação. E essa comunicação, né, na nossa língua, ela acontece de duas formas. Ela acontece de uma forma verbal e da forma não verbal, né? Quando a gente expressa, por exemplo, as nossas emoções a partir de expressões, a gente está se comunicando, né? Por exemplo, a Libras. A Libras, a gente não usa termos de verbo, né? A gente não usa a forma verbal da comunicação, mas a gente não deixa de se comunicar. E o que a gente precisa pensar quando a gente fala de comunicação é também uma polêmica quando a gente fala do que é texto, né? O que seria um texto? O que precisa ser, o que precisa ter para ser considerado um texto? Para a gente começar essa discussão, eu trouxe aqui para vocês o conto Circuito Fechado de Ricardo Ramos, um trecho, na verdade, né, desse conto, que traz aqui um texto para a gente, um conto, né, um texto narrativo, para a gente ver o que teria de característica nesse texto para a gente considerar ele como um texto. Vou fazer a leitura. Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meia, sapatos, gravata, paletó, carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos, jornal, mesa, cadeira, xícara, pires, prato, bule, talheres, guardanapos, quadros, pasta, carro, cigarro, fósforo, mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, blocos de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo, bandeja, cigarro, xícara pequena. E aí o conto continua, ele não acaba aqui, ele tem ainda uma sequência. Esse conto, Circuito Fechado, a gente percebe que, falando sobre estrutura de texto, quando a gente pensa o que é um texto, a gente pensa que texto tem que ter começo, meio e fim, né? Desde quando a gente estuda lá no nosso primário, né, na escola, nossa professora de língua portuguesa, nossa professora do primário sempre nos disse que para ser um texto precisa ter começo, meio e fim. E o que seria esse começo, meio e fim? Como que eu determino o que seria esse começo, meio e fim? Certo. Então, quando a gente está falando no caso desse conto, a gente percebe que os elementos de texto eles estão presentes. A gente tem aqui, por exemplo, parágrafo começando ali com letra maiúscula, né? Chinelos. É com letra maiúscula. Então, começo de texto está com letra maiúscula. Então, a gente tem aqui uma regra sendo seguida. Só que a gente não tem uma estrutura, digamos, padrão, com conectivos, que mais que a gente tem ali? Com preposições. A gente só tem vários nomes de coisas que não estão jogadas, então não é um emaranhado de palavras, né? Mas elas estão ali com várias palavras separadas de forma enumerada, que a gente fala, né? Por enumeração, que seria o quê? Separadas por vírgula e por pontos. Então a gente tem estruturação de período. E mais do que isso, o principal do texto, a gente tem sentido. Por quê? Se a gente fosse ler o conto inteiro, vocês iam entender o porquê que ele se chama circuito fechado. Que ele começa, termina, e se você começa a ler ele de novo, você percebe que ele é um circuito. Ele gira em torno de si mesmo.
como se fosse tratar aqui da rotina de uma pessoa. Começa o quê? Pegando os chinelos, vai até o vaso, fez ali suas necessidades, puxou a descarga. Vai até a pia, pega o sabonete, a água, a escova de dente. Então, ele vai fazendo repetidas ações, enumerando coisas, né? E aí a gente consegue fabricar sentido. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que isso aqui é um texto, sim. Mesmo ele não tendo ali parágrafo, não tendo um começo e meio e fim invisível numa estrutura que a gente passa o olho, a gente enxerga um começo, meio e fim, tipo uma introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Mas a gente tem aqui sim um texto. E o que é ser textos? Texto é fabricar sentido. Então a gente se comunica por meio de textos variados. Não apenas texto escrito, mas texto imagem, texto som, texto gesto, né? E fazer texto não é uma coisa simples. A gente fabricar a nossa comunicação não é uma coisa simples. A gente precisa fazer sentido. E aí que entra a nossa querida e linda comunicação. Como que ela acontece? De que forma? Né? De como que a gente produz essa comunicação? No meio acadêmico, esse esquema que eu estou passando para vocês aqui, ele é discutível. Mas para cunhos didáticos, ele é muito eficiente para a gente poder entender o funcionamento da comunicação. Então, do nosso lado esquerdo, aqui em vermelho, a gente tem o nosso emissor, o nosso remetente. Então, eu aqui hoje, dando aula, estou na função de emissor. Eu estou tentando passar a minha comunicação, o meu conhecimento para vocês. Então, eu estou no papel de emissor. Automaticamente, eu sendo emissor, eu quero passar uma mensagem para quem? Para o meu receptor, que é quem está do meu lado direito ali, né, do esquema. Quando eu quero passar uma mensagem para esse receptor, eu estou utilizando de um código, que é o que está em amarelo ali para baixo do nosso esquema. No caso, o código que eu estou usando hoje é tanto o código escrito, que é o slide que vocês estão vendo, quanto o código falado, o código som, né? Então, eu estou utilizando aqui do código língua portuguesa, né, para poder fazer essa comunicação acontecer. Quando eu estou falando, estou usando esquemas ou falo palavras, que seria o meu código, que é a língua portuguesa, eu estou utilizando do recurso referente, que está lá em cima em verde. O que seria esse referente? Seria, a partir de um código, eu fazer referência a outras coisas. Quando eu cito código, na sua cabeça, processamento linguístico, ele está pensando o que seria código. Aí você assemelha a outras coisas, ou seja, você faz referência a outras coisas, né? Quando eu falo, por exemplo, o objeto cadeira, você automaticamente, na sua cabeça, vai imaginar o que seria uma cadeira. Então, você está fazendo referência naquele código a alguma coisa. E, especialmente, uma representação imagética do que seria aquilo, né? Quando eu me comunico em libras, se eu faço oi, né, essa configuração de mão, né, esse jeito certinho, esse movimento é um código, mas eu faço referência a alguma coisa. Dessa forma, eu produzo uma mensagem, eu produzo comunicação. Então, esse código, fazendo a mesma referência da minha, por exemplo, eu aqui dando aula, né, eu estou usando um código para fazer referência àquilo que eu conheço sobre esse conhecimento. Se essa referência também estiver chegando a você, receptor, então a mensagem ela está acontecendo, né? Porém, não é só dessa forma que a comunicação acontece. A gente precisa considerar também o canal de comunicação. De que forma que essa mensagem acontece? De que forma que essa mensagem vai chegar até o meu receptor? Então, não adianta eu chegar aqui com códigos complexos, como, por exemplo, com linguagens técnicas, que a gente usa, por exemplo, na gramática, que a gente usa, por exemplo, num texto acadêmico, para falar e explicar a comunicação. Por isso que eu disse para vocês que esse esquema que eu estou apresentando para vocês aqui, na parte acadêmica, ele é discutível, né? Pode ter aqui problemas desse esquema, né, de estudos atuais da linguística que apontem erros desse esquema. Mas para cunho didático, para entender, é muito prático, é muito entendível, por conta que eu estou aqui considerando o canal de comunicação. A gente não está aqui numa aula acadêmica, a gente está aqui se preparando para um concurso, né? Então, vejam que considerar o canal de comunicação é primordial, né?
para nós, futuros professores da rede municipal de Campo Largo, quando a gente vai dar uma aula, a gente precisa sim, e aí entra até na questão dos conhecimentos específicos, né, de metodologia de ensino. Considerar o canal de comunicação é isso. Se eu vou conversar com uma pessoa que é mais formal, conversar, sei lá, com um juiz, é óbvio que a minha linguagem vai ser mais polida, vai ser mais monitorada. Agora, vou conversar com meu colega pelo WhatsApp. A minha conversa vai ser mais informal, vou usar gírias, vou usar abreviações. Então é isso, é considerar o canal de comunicação. O que é adequado, o que é inadequado para que aquela comunicação aconteça de fato, né? Se eu começo a conversar cheio dos termos difíceis com o meu amigo no WhatsApp, ele vai ficar, nossa, mas o que está acontecendo? Pode ser até que tenha coisas que você sabe, né, que você compreende, que o seu amigo não compreende. Então, aquela comunicação não vai acontecer de fato. Vai acontecer um estranhamento ali e uma falha, né? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. E a linguagem? Onde que ela entra nisso? Então, quando a gente fala de linguagem, a gente falou aqui de comunicação. Então, todos os animais se comunicam, certo? Cachorro late, nós, seres humanos, falamos, seja em linguagem de gestos, né, a Libras, seja por fala, seja por texto, né, por linguagem escrita, o gato mia, enfim. E a abelha também é um exemplo. A abelha também se comunica, certo? A abelha também faz as suas dancinhas, ela aponta onde está o mel, dá avisos para as outras abelhas. E a linguagem, ela acontece por meio de um código. Então, código, o que seria esse código que eu estava explicando no slide anterior? Código é todo um conjunto de sinais e de regras de combinação desses sinais utilizados na comunicação. Então, a abelha possui os seus códigos, as suas dancinhas, o rebolation da dona abelha. Então, ela se comunica. A abelha tem língua. Não estou falando aqui do órgão língua, né? Estou falando de língua como idioma. A gente pode considerar que a abelha não tem língua, nem linguagem. Então, a abelha não usa linguagem. Por quê? Porque diz aqui que a linguagem é utilizar o código como um conjunto de sinais, e isso a abelha usa, um conjunto lá de sinais, mas ela não possui regras de combinação. O que é isso? Eu não consigo pegar um fragmento de dança da abelha e combinar com outro fragmento de dança, tipo, o rebolejo para a direita e pegar o rebolejo que ela faz girandinha a bundinha dela para simbolizar outra coisa, para combinar outra coisa. Então, isso não é linguagem. A abelha tem aquela específica dança para dizer, ó, o mel tá ali. E só. Para ali. Já o ser humano, não. O ser humano tem a habilidade de pegar uma parte dessa linguagem, uma parte dessa comunicação, recombinar e fazer outro sentido até mesmo. Né? Por exemplo, eu consigo utilizar palavras como abelha para fazer metáfora, né? Dizer assim, nossa, aquela mulher hoje tá uma abelha, para dizer que hoje ela tá brava, talvez, né? Então, veja que a gente consegue pegar um fragmento e combinar com outro. Os animais não têm essa habilidade. Então, a linguagem é a única e exclusiva habilidade humana, que processa tudo aqui dentro, com regras e mais regras de combinação. O que seriam essas regras? A nossa gramática. E eu costumo dizer, juntamente com os gerativistas, que a gramática está internalizada no cérebro do falante. Então, a gente tem tudo essas regrinhas aqui dentro, a gente faz ela funcionar. Por quê? Porque a gente usa a linguagem o tempo todo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se permanecer alguma dúvida sobre esse tema, fiquem à vontade de tirar suas dúvidas e perguntar aqui no nosso AVA, tá? Nas próximas aulas a gente vai falar sobre o quê? Vamos continuar falando sobre linguagem. Nós vamos falar quais são as funções da linguagem, as figuras de linguagem que a gente usa, que eu acabei citando uma delas aqui na aula, que é a metáfora. E aí a gente vai dando sequência aos nossos estudos acerca da língua portuguesa. Vamos falar também sobre classes de palavras, falar um pouquinho sobre as regrinhas, que caem bastante, né, nos concursos, questões de crase e, enfim, nossos estudos continuam eternamente, tá? Gente, obrigado pela atenção de vocês até aqui. Espero vocês na próxima aula. Até lá!